Que Jesus nos abençoe e que estejamos todos em paz. Para o nosso estudo de hoje, nós temos a possibilidade de refletir um tanto mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre uma alegria e uma oportunidade bendita lembrarmos das orientações do Mestre Jesus à luz desta bendita doutrina, a fim de fortalecer-nos em nossa caminhada evolutiva. Nesta tarde, nós estaremos analisando um item do capítulo 2. O capítulo 2 intitula-se Meu Reino Não É Deste Mundo. Os itens que são tratados neste capítulo contam com passagens evangélicas, análise de Allan Kardec e uma mensagem belíssima nas Instruções dos Espíritos. O item que nós iremos analisar são reflexões do codificador da doutrina espírita sob o título A Realeza de Jesus. Allan Kardec vai fazer uma análise inspirado na passagem evangélica que já foi analisada nos itens anteriores tratando da vida futura. E diz respeito a esta passagem evangélica a uma situação muito conhecida de todos nós sobre a vida do Mestre, que é o encontro dele com Pilatos. Quando então ele é levado pelos judeus, acusado de uma série de questões, mas principalmente ao ser levado aos romanos, é acusado de dizer-se rei dos judeus. E esta é a grande preocupação que Pilatos apresenta naquele momento. Se, de fato, Jesus fosse o rei dos judeus, poderia, de alguma maneira, estar em combate, em lutas e disputas pelo poder temporal, uma vez que Pilatos também detinha algum poder do ponto de vista, ou muito poder do ponto de vista temporal, material, naquele momento. Então, nós vamos identificar a grande preocupação de Pilatos ao questionar o Mestre Jesus se ele era rei dos judeus. E Jesus então vai deixar-nos algumas palavras reflexivas e orientadoras, particularmente conhecida por nós e que intitula o capítulo, afirmando que o seu reino não é deste mundo, fazendo-nos então pensar de que espaço, de que local, do que efetivamente falava o Mestre Jesus quando faz esta afirmativa de que seu reino não é deste mundo. Na resposta, nós vamos observar ele dizendo: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. E insiste Pilatos: és, pois, rei? Porque a questão era se ele era rei dos judeus, e ele vai insistir: és, pois, rei? E Jesus então novamente vai chamar-nos a atenção dizendo: tu dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. De que verdade falava o Mestre Jesus e de que reino, então, ele estava se referindo? E é justamente sobre este reinado que nós vamos observar Allan Kardec preocupando-se em analisar, refletir e trazer alguns elementos que tornem-se ferramentas que contribuam para a nossa orientação enquanto aqui nos encontramos. A mensagem de Kardec, a realeza de Jesus, diz o seguinte: que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. E aí começa então a reflexão de Allan Kardec no que diz respeito a podermos aprofundar nas palavras, nos ensinos de Jesus. Primeiramente, vai chamar-nos a atenção o codificador ao fazer esta primeira pergunta. Quando Jesus diz que seu reino não é deste mundo, todos nós compreendemos que não é um reino materialmente falando, não é de uma nação, de um local específico, não é daqui o seu reino neste aspecto, neste sentido. Mas não terá uma realeza? Não terá algum sentido, alguma importância
alguma relevância a sua figura, o seu exemplo, os seus ensinos, as suas palavras? É neste aspecto, então, que o codificador chama a atenção. Porque o reino, a realeza, não diz respeito apenas às questões, a um exercício de um poder temporal. Não é apenas o poder de um status social, não é apenas o poder de um título que nos seja designado, não é apenas o título de uma função que muitas vezes não é exatamente exercida por mérito, mas como nós costumamos dizer, por indicações, por jeitinhos, por diferentes motivos, nós às vezes nos encontramos, ou existem pessoas que se encontram em determinados espaços, exercendo uma função e detendo, portanto, um poder sobre algumas pessoas, sobre determinações específicas, sobre o funcionamento daquele espaço. Mas é justamente isso que Allan Kardec está chamando a atenção. O poder temporal, o exercício de uma realeza, nem sempre diz respeito ao exercício de um poder temporal, do aqui e agora. Mas ainda assim, não significa dizer que não repercuta na Terra, não repercuta aqui, neste momento, não impacte no nosso dia a dia. Esta realeza que é de outro mundo. E é neste aspecto, nesta perspectiva, então, que nós vamos refletir. Allan Kardec segue dizendo e desenvolvendo, portanto, o que ele pretende chamar a atenção. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer: o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a realeza que cinge a coroa real? Quantas vezes nós vamos observar exatamente esta reflexão do codificador? Ele chama atenção, nós costumamos usar a expressão de destaque, e, portanto, é o príncipe, é o rei, é o maior dos filósofos ou dos pensadores nesta ou naquela área, ou na execução desta ou daquela atividade, por mérito pessoal. A pessoa se destaca. Ninguém deu oficialmente um título a ela, mas a própria pessoa destaca-se no seu meio, pelo modo como ela desempenha as suas atividades, pelo modo como ela se relaciona com os demais, pelo modo como ela lida e ingere no espaço onde ela se encontra. Kardec, evidentemente, vai tratar aqui dos pensadores, dos filósofos, dos escritores, dos poetas, mas até os nossos dias nós identificamos estes destaques atemporais que não estão restritos a um título dado oficialmente ou uma coroa específica que é dada a uma determinada pessoa. Mas, por exemplo, em uma determinada comunidade, uma pessoa que muito se envolve e que busca auxiliar, contribuir, inteirar-se das demandas, das questões, dos problemas, das necessidades dos seus companheiros de caminhada, dos moradores daquela comunidade, e busca meios de aliviar estas demandas, estas necessidades, estas dificuldades, superar obstáculos. Esta pessoa se torna uma referência, ela se destaca por si só. Não houve uma eleição, não houve um momento, um espaço onde se determinou e, portanto, se fez um registro em um papel e se oficializou e se entregou um documento a ela ou algum elemento que a destaque e que possa ser identificada como a representante daquele grupo, daquela comunidade. Não, nós não observamos isto, mas ela por si só se destaca. Quando nós questionamos qualquer pessoa daquela comunidade sobre uma pessoa que possa nos falar sobre as necessidades daquele grupo, automaticamente as pessoas se recordam desta
que se coloca à disposição, que serve, que executa uma função que lhe foi dada por nível consciencial. Ela assume esta função por si só. Ninguém dá a ela ou a impõe. A força das coisas acaba se colocando naquele espaço, naquela condição. Então, é neste sentido, acaba muitas vezes sendo mais preponderante do que se viesse externamente alguém para representar aquele grupamento, aquela comunidade. É neste aspecto, então, que Kardec está chamando a atenção. E ele vai finalizar as suas reflexões dizendo o seguinte: imperecível é a primeira, essa realeza, que está sendo tratada, enquanto esta, a temporal, é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, que lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Esta é uma passagem evangélica que nos chama muito a atenção de todos nós, no sentido de que fala da vida futura, fala de um espaço, de um local, de um momento, de um tempo, de uma condição que não é exatamente o aqui e agora e que, portanto, é, de alguma maneira, desconhecida de nós outros. E o exercício, a busca, o trabalho, o esforço que nós realizamos e que o Espiritismo vai nos auxiliar e contribuir como uma ferramenta fundamental é, de alguma forma, nos auxiliar a melhor compreender que reino é este, de que reino falava Jesus. Então, esta realeza moral, efetivamente, ela se constitui em uma conquista interna. Ela diz respeito a um desenvolvimento, uma condição do indivíduo, do sujeito. E é o desenvolvimento de habilidades que não estão restritas ao corpo físico, mas dizem respeito à nossa essência, que é a essência enquanto espíritos imortais que somos. E por isso, então, nós vamos identificar nesse diálogo entre Jesus e Pilatos a sua realeza real, né? A sua realeza verdadeira, da sua essência, daquilo que não se extingue, daquilo que não depende de poderes temporários e que permanece porque vai ao encontro da nossa consciência, porque trata de questões que dizem respeito ao preenchimento existencial de cada um de nós, que é a realidade do espírito. Nós costumamos falar deste reino enquanto o plano espiritual, mas é muito mais do que o plano espiritual no sentido de ser sentido ou de ser observado, de ser entendido ou de ocorrer apenas quando nós não estamos mergulhados no corpo físico. Porque o plano espiritual ele não deixa de existir e nem nós deixamos de ser espíritos enquanto estamos reencarnados. Então, a implantação deste reino aqui agora como se dá? E para nós tratarmos desta questão e o diálogo em si, a reflexão que o codificador nos propõe, lembrando da figura mesmo de Pilatos e mostrando-nos, portanto, este reino, esta realeza que é temporal, que é passageira, e esta realeza moral, espiritual, verdadeira, imperecível, e que se constitui numa propriedade efetiva de cada um de nós, quando Allan Kardec traz essas reflexões, nós nos lembramos de alguns estudos que benfeitores amigos nos fazem, chamando-nos atenção para este poder que é temporário e que muitas vezes nós estamos buscando este poder temporário na tentativa de um preenchimento existencial e que isso nunca vai dar certo. Enquanto nós estivermos buscando este reino que é perecível,
indiscutivelmente nós estaremos sujeitos a esta temporalidade, às vicissitudes destas questões materiais. E não diz respeito às vicissitudes materiais apenas à matéria no sentido do corpo físico, mas de tudo aquilo que não seja perene, que não seja real, ou seja, que não esteja relacionado ao desenvolvimento das nossas potencialidades da alma. Nós temos alguns estudiosos do espiritismo, da doutrina espírita, que chamam-nos a atenção para esta figura, para esta imagem, para essa compreensão, para esse nível de compreensão das virtudes e dessas potencialidades, destas habilidades espirituais, como sendo a possibilidade da construção da felicidade real, como sendo o objetivo maior da nossa existência. E que, quando nós não buscamos isso, o que ocorre, na verdade, é uma falta que nós sentimos do objetivo maior. Ou seja, é nós pensarmos dentro da perspectiva que nós estudamos nos nossos bancos escolares do que é, por exemplo, o frio, o que é, por exemplo, a sombra. O frio, ele não tem a existência em si mesmo. Por isso o codificador fará uma fala em outra obra básica de que o mal, ele não tem existência em si mesmo. Porque o frio, por exemplo, ele não tem a existência em si mesmo, ele é a ausência do calor. Assim como a sombra não tem existência em si mesma, ela é a ausência da luz. Assim como a maldade é a ausência do bem. É neste aspecto, então, que cabe a nossa reflexão, a nossa análise. E por isso é tão significativo nós refletirmos. Enquanto nós estivermos na busca desta realeza temporária e nós estivermos investindo o nosso tempo, a nossa inteligência, as nossas habilidades, a nossa oportunidade reencarnatória na busca única e exclusivamente destas questões materiais e não da essência, nós continuaremos nesta ausência de alguma coisa, que é a ausência da essência, que é a ausência do bem maior, que é a ausência das virtudes. Então, quando nós não temos as virtudes, as nossas imperfeições, elas são temporárias, mas elas exigem o nosso esforço, o nosso trabalho, a atuação da nossa vontade, para que nós possamos sair desta condição de sombra. Mas este reino de Jesus ainda fica para nós outros um tanto quanto desconhecido, porque nós estamos ainda, como diz um benfeitor espiritual, na obra mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos ainda mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, enquanto nos consideremos espíritos imortais em processo evolutivo. E por isso, nós buscamos da obra Dias Venturosos algumas reflexões da benfeitora espiritual Amélia Rodrigues. Este livro tem a psicografia de Divaldo Franco e a benfeitora Amélia Rodrigues, para nós que conhecemos os seus escritos, as suas reflexões, nós vamos nos lembrar que ela relata, narra e analisa de uma forma muito particular os diferentes momentos vividos por Jesus enquanto esteve convivendo conosco. E, portanto, ela nos traz, de certa forma, um registro, uma marca, porque nos remete, nos convida a momentaneamente, enquanto estivermos lendo, vivenciarmos aquele momento que está sendo narrado. Ela descreve de uma forma belíssima, é como se nós sentíssemos a brisa, os odores e, ao mesmo tempo, as emoções e sentimentos daquela narrativa feita pela benfeitora espiritual. E no capítulo intitulado O Reino dos Céus, nós vamos observar a benfeitora espiritual fazendo mais uma das suas narrativas belíssimas. E ela vai descrever aqui um questionamento feito por um dos apóstolos de Jesus, um dos seus companheiros de caminhada, que muito nos chama a atenção, que é Simão Pedro.
porque mostra no Simão Pedro as nossas fragilidades. Nós muito nos identificamos com os seus questionamentos, com a sua simplicidade, com as suas questões. E poderíamos nos identificar ou nos esforçar para aproximarmos-nos ainda mais deste amigo de Jesus por conta das suas características particulares. Quando Simão Pedro percebe as suas fragilidades ou a sua dificuldade de compreensão, ele não se deixa dominar pelo orgulho. Uma das grandes características de Pedro é exatamente esta da humildade. Ele vai questionar aquilo que ele não está entendendo. Quando ele sente-se incomodado, quando ele se deixa muitas vezes encolerizar, ele vai buscar o Mestre Jesus para dizer destas suas emoções, do que sente e o porquê sente e o como lidar com isto. Ele busca sinceramente esta mudança íntima. E este é o grande valor deste amigo de Jesus. E mais uma vez nós vamos observá-lo nesta situação. Ele acabara de ouvir no Sermão da Montanha vários ensinamentos de Jesus. E ele ouviu mais de uma vez o mestre referir-se a este reino, a este mundo que não é daqui, a este espaço diferente. Mas para ele isso ainda não ficava muito claro. E é exatamente isso que a benfeitora espiritual vai nos trazer. Ele busca a companhia de Jesus e faz as seguintes reflexões. Falas a respeito do reino dos céus, enriquecendo-nos a imaginação com símbolos incomuns para a nossa compreensão. Acreditamos nas tuas palavras. No entanto, acostumados à pesca rude, aos trabalhos desgastantes, sem hábitos mentais diferentes, todos nos inquirimos como será esse lugar. Eu próprio me tenho interrogado onde fica e como é constituído. E aqui Simão Pedro vai nos trazer algumas reflexões e ao mesmo tempo algumas dicas, porque na sua autoanálise ele vai chamar a atenção de que Jesus fala muito deste reino e em nenhum momento está sendo questionado e posto em dúvida. Como nós, quando lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não estamos nos colocando na condição de que não acreditamos, ou estamos duvidando de alguma forma, ou estamos tentando deturpar, ou distorcer, ou colocar de uma maneira que facilite a manutenção das nossas imperfeições. Não é exatamente esta a questão, ou pelo menos não é intencionalmente. Nós não duvidamos da grandiosidade do Mestre Jesus, das suas palavras, dos seus ensinos e do aprofundamento do entendimento dos seus ensinos a partir da doutrina espírita. Mas o que Simão Pedro traz somos ainda espíritos imperfeitos. Somos espíritos ainda, de certa forma, numa infância espiritual. Somos espíritos ainda muito mais próximos da materialidade do que da espiritualidade. No nosso processo de espiritualização da matéria, porque a reencarnação serve também para isso, a evolução, o progresso diz respeito a esta espiritualização da matéria, ele vai chamar-nos a atenção de que o que acontece é que nós temos atividades e estamos mergulhados na matéria e estamos inseridos em um mundo onde os valores estão muito arraigados nas viciações morais, nas questões, não só nos vícios morais, mas as demandas materiais acabam nos fazendo, muitas vezes, nos preocuparmos mais com estas questões, do que comer, do que beber, do como vamos viver, como será o dia de amanhã, de nos precavermos dentro desta perspectiva. Nós acabamos muitas vezes o dia inteiro envolvidos com estas demandas que são materiais. E mais ainda, ele fala da pesca rude, dos trabalhos desgastantes. Nós temos uma jornada de trabalho exaustiva. Então, muitos de nós temos uma atividade profissional muito intensa. E as relações, as conversações não estão relacionadas propriamente com
as questões da espiritualidade, com as questões das nossas virtudes, mas muitas vezes são situações do cotidiano, bastante materiais. Dar conta deste aspecto. As nossas profissões nos demandam muitas vezes isso. Executá-la com ética é outra questão. Mas nós estamos tratando que é uma demanda, sim, material. E não bastasse esta jornada de trabalho profissional, nós temos a jornada que dá conta das questões domésticas e, portanto, do arrumar a casa, do dar conta da comida, do pagar as contas, de dar conta destas questões também. Então, nós estamos muito envolvidos nisso. Aqueles de nós que, para além do trabalho profissional e doméstico, ainda vamos tentar nos qualificar do ponto de vista profissional e buscamos então ainda estudos que dizem respeito a uma qualificação profissional do ponto de vista material. E então, Simão Pedro vai chamar-nos a atenção ainda para uma outra questão, sem hábitos mentais diferentes. Ou seja, essa questão do dia a dia, esse dar conta do cotidiano material, não nos ajuda muitas vezes aos hábitos mentais diferentes. Hábitos mentais diferentes no sentido de pensarmos sobre a nossa essência. E por isso, então, a consequência disso é a dificuldade dessa compreensão, desse lugar e mesmo da nossa essência. Então ele segue questionando: gostaria, Senhor, que me explicasses, a fim de que, entendendo, também eu pudesse dizer aos companheiros que participam das mesmas interrogações. Então não é exatamente por má vontade ou por falta de interesse, é talvez por uma dificuldade de gerência de tempo, de nos esforçarmos para desenvolver, começar a desenvolver estes hábitos mentais diferentes. Precisamos encontrar momentos e espaços para estes hábitos mentais diferentes. Pensar sobre, refletir sobre as questões da essência. E Jesus vai então dar-nos orientações preciosas. O reino dos céus é o recanto calmo e silencioso do mundo interior, onde repousam todas as ansiedades. Enquanto se está na terra, os seus domínios se ampliam pela consciência em tranquilidade, pelo dever retamente cumprido, e domina o coração com um bem-estar, envolvendo todo o mundo íntimo em harmonia. Proporciona a alegria de viver, confiança no futuro, equilíbrio de ação e dá sentido à existência corporal. E mesmo quando advém a morte física do ser, ei-lo que se transfere para a imortalidade. A vida na Terra é constituída pelos elementos que existem no reino eterno e que são adaptados pelas necessidades humanas ao seu desenvolvimento e progresso. Porque a criatura ainda se encontra em processo de evolução, as suas são construções primárias e grosseiras, que lentamente se vão transformando para melhor. Há esforço de cada um e de todos reunidos. Observa a delicada flor do espinheiro, que oscila ao vento, e constatarás que é elaborada com a mesma substância dos acúlios que existem na sua haste. A luz prateada do astro que se engasta no infinito e que nos parece repousante quão fria, é ardente e insuportável na superfície dele. O orvalho que nos umedece a alma e os cabelos tem o mar miniaturizado, mas não o é o mar gigantesco em si mesmo que está à nossa frente. Assim é o reino dos céus, a que me refiro, e que a todos nos aguarda. As suas fronteiras não podem ser conhecidas, porque são infinitas. A sua constituição escapa a qualquer definição, somente podendo ser apreendida pela emoção e a razão que dispensam palavras. Lá não existe sofrimento nem medo. A alma que o alcança liberta-se de preocupações e ansiedades, usufruindo das alegrias que na terra jamais experimentou. O amor é vivo e pulsante,
irradiando-se em todas as direções, qual música divina que enternece e sustenta a esperança, fundindo os corações uns nos outros, sem desconfiança nem precipitações. E com estas palavras do Mestre Jesus, Amélia Rodrigues nos faz pensar e nos ajuda aos poucos desenvolver estes hábitos mentais diferentes. Lembrando, portanto, que este reino dos céus, ele não há uma delimitação específica. Ele diz respeito a uma condição íntima. Ele se constitui na terra não por um exercício temporal, mas por um estado de espírito, por uma forma de sentir as coisas, por uma forma de executar as nossas funções. É a consciência tranquila, diz-nos o Mestre Jesus. É compreendermos em profundidade os seus ensinamentos e de fato segui-lo como modelo e guia que ele é, para que possamos cada um de nós ter a mesma paz que o Mestre Jesus trazia no seu semblante e no seu sentir mais íntimo. Porque em todos os diálogos o que o Mestre expressa é exatamente esta paz íntima, que é a maior felicidade que nós podemos ter. É neste sentido que nós podemos começar a pensar neste reino dos céus, nesta realeza de Jesus. Buscá-lo como o modelo e guia que ele é, para desenvolvermos esta tranquilidade que vem da consciência tranquila, portanto, da execução dos nossos deveres, inclusive materiais, nos mínimos detalhes, dentro de uma ética, de uma preocupação com o fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito e não fazer aquilo que nós não desejaríamos que fosse dirigido a nós. É entendermos de tal maneira esta realidade que vivemos na espiritualidade enquanto estamos encarnados. É sentirmos a realidade, a essência do espírito, ainda que estejamos mergulhados na matéria. Esta é a possibilidade, é esse o convite que nós fazemos nesta tarde, para que nós possamos buscar esta paz interior que vem de uma consciência tranquila a partir da execução dos nossos deveres nos mínimos detalhes. Desta forma, nós estaremos buscando esta realeza do Mestre Jesus. Meditemos sobre estes ensinamentos e permaneçamos todos em paz.